Bem, o problema do Brasil hoje é que as pessoas estão com a autoestima muito baixa, porque sabe, a economia está muito ruim, há uma desagregação, sabe, do ânimo da sociedade por conta do desemprego, porque as pessoas, sabe, ainda estão muito preconceituosas, ainda, ou seja, a autoestima está baixa, ou seja, nós temos um governo que não representa nada, absolutamente nada, nós temos um Congresso desacreditado, que está desmontando conquista que os trabalhadores conquistaram há tanto tempo atrás. E eu acho que se você não tiver autoestima, se você não tiver esperança, se você não acreditar nas pessoas que governam o país, nada vai acontecer. Sabe, todo mundo acorda de manhã azedo, todo mundo vai dormir azedo, todo mundo vai dormir xingando o vizinho. Ao invés de olhar seus próprios defeitos, as pessoas começam a culpar o vizinho, um vizinho culpando o outro. Eu acho que não está legal. Eu tive o prazer de viver nesse país um momento de maior autoestima do nosso povo. Ou seja, as pessoas acreditavam, as pessoas sonhavam, as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham aumento de salário, as pessoas sonhavam em estudar. Sabe, tudo isso foi possível criar. Agora, me parece que nada é possível. Ou seja, então, eu penso que nós precisamos voltar a ter autoestima nesse país, acreditar no Brasil, acreditar no potencial do Brasil, acreditar que é possível o Brasil ser diferente. Ele já foi, já melhorou. Então, eu acho que é possível. Eu tenho consciência e tenho certeza que, sabe, esse país governado por alguém que gosta do povo, que convive com o povo, sabe, alguém que ouça o povo, o Brasil pode melhorar. Eu não tenho dúvida disso e é nisso que eu acredito e eu quero dedicar o resto de tempo que eu tenho na minha vida para provar que essas coisas podem acontecer e o Brasil poderia ser diferente. Menos ódio, mais amor, menos ódio, mais paz, menos ódio, mais tolerância e menos preconceito e mais compreensão. A gente tem que entender, sabe, que tem pessoas que é mais competente que a gente, que cresce mais do que a gente, que pode trocar de carro, que pode, sabe, e a gente não pode ter preconceito porque as pessoas progridem, a gente tem que, sabe, e nem ter inveja, a gente tem que torcer para que as pessoas possam vencer a vida, porque se eles podem vencer, todo mundo pode vencer. É essa sociedade que eu sonho em ajudar a construir, sabe, no meu resto de tempo que eu tenho pela vida. A natureza parece que é pouco, porque eu já tenho 71 anos, mas eu acho que como eu acredito que vou viver até os 100, até um pouco mais, eu ainda vou ter muito tempo pela frente para ajudar a construir o Brasil que todo mundo deseja. Bom dia, vamos lá meus amigos, domingo 24 de junho de 2018, mais um Bom Dia 247 aqui da minha caverna, né? Aqui no meu escritório. E a gente começa com esse vídeo do Lula, divulgado ontem pelo Ricardo Stuckert, né? A Maria Gonzaga já fala, bom dia Léo, que saudade de Lula livre, Lula. Esse vídeo foi divulgado ontem pelo Stuckert, que é o fotógrafo oficial do Lula, e que também controla toda a imagem, todos os vídeos. Então é uma mensagem importante que fala do necessário resgate da autoestima pelos brasileiros, né? Os brasileiros nunca estiveram tão mal como nos dias atuais, né, justamente por serem governados pelo regime golpista que a gente tem visto. O pessoal está falando do som baixo, se estiver tudo bem, por favor, vocês me retornem. Eu estou no máximo aqui. Bom, vamos lá. A gente vai falar do Lula, obviamente, né? E também do que eu já começo a enxergar como uma guerra interna dentro do Supremo Tribunal Federal. Um ambiente muito ruim, muito negativo, os ministros lá já estão se pegando, né? Evidentemente, porque justamente pelo fato do Brasil estar passando essa vergonha internacional que é manter como preso político a maior liderança política da sua história, né? Parará. Ó, tá aqui, ó. O Genésio de Jesus Ortega está dizendo: Léo, eu gosto muito do 247, gosto muito de você. Não perco um vídeo seu e do 247, mas se vocês não mudarem o discurso, não pregarem o levante popular, a audiência do 247 vai cair e muito, né? Queria lembrar que o Léo Stoppa defende o levante popular praticamente em todos os vídeos que ele faz. Eu até falei bastante disso ontem, também mencionando o artigo do professor Afrânio Silva Jardim, quando ele afirma que
todas as janelas institucionais foram fechadas pelo Poder Judiciário. Ou seja, e ele fala, quando as janelas institucionais são fechadas, resta à população o levante popular. Né? Ele não usou essas palavras, ele falou que essa situação do STF abre espaço para uma situação muito anômala. Né? Bom, eu queria mencionar a primeira coisa que me chamou a atenção hoje, lendo a imprensa nacional, é a ausência do Lula. Né? A gente teve ontem, como vocês viram, antes de ontem, na verdade, mas a notícia bombou no dia de ontem, o Marco Aurélio Mello dando uma declaração à maior emissora de televisão portuguesa, dizendo que o Lula é um preso político. Né? Ou, não com essas palavras, mas dizendo que a prisão do Lula é ilegal e contraria as leis brasileiras, contraria a Constituição Nacional. Aí eu fui ver o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, para ver se haveria alguma referência a isso. Né? Esses três jornais decidiram invisibilizar o Lula. Para eles, o Lula não existe. Né? Então, eu considero da maior gravidade um ministro do Supremo dizer que um ex-presidente está preso ilegalmente. Isso seria um escândalo em qualquer lugar do mundo, mas isso não existe nem na Folha, nem no Estado, no Globo. Aí a gente vai ver a manchete da Folha e a gente vai pelo critério da irrelevância. Né? Você vê aqui, a notícia mais importante do dia para a Folha é: teleconsulta soluciona 62% dos casos e reduz fila do SUS. Né? A minha amiga Kátia, que deve estar assistindo, ela deve estar pensando, o cara agora não vai mais no médico. Ele liga, fala pelo telefone, né, com o médico, e assim reduz a fila do SUS. Aí você vai ver aqui, não existe Lula. Se você for na edição digital da Folha, do Estado, do Globo, e der uma busca pela palavra Lula, você vai ver que praticamente não existe o Lula nesses três jornais. Agora, eu acho que eles estão partindo para uma estratégia nova. Qual que era a estratégia original? A estratégia original era bater. Tem que bater no Lula todo dia para desmoralizar, para ver o que acontece, para ver se ele perde votos e para ver se a população desiste de insistir em Lula presidente. Agora, a estratégia parece ser outra, parece ser esquecer. Né? Então, se a manchete da Folha é sobre a tal teleconsulta, né, a manchete do Globo é sobre as cadeias como escolas do crime, a manchete do jornal Estado de São Paulo é sobre aí é uma notícia importante, mas muito triste também, mas não tão relevante quanto essa questão do Lula, né? É a notícia de só 2% dos jovens brasileiros quererem ser professores no futuro. Como professor, né, o magistério é uma profissão extremamente desvalorizada, ela não seduz a juventude. Né? E aí, como os jornais decidiram invisibilizar o Lula, né, obrigado, Matheus. Olha, ele está perguntando aqui no Superchat, quem estuda os vermes é chamado de quê? Né? Vermólogo, talvez seja isso. Acho que ele está se referindo ao Fachin, que foi chamado de verme pelo seu ex-melhor amigo. Bom, como os jornais decidiram invisibilizar o Lula, eles fazem a cobertura da eleição de mentirinha, da eleição fake, da eleição para inglês ver. Né? Aí vamos lá, os jornais então tratam como normal uma eleição sem, vamos dizer assim, a vontade de 40% dos eleitores. Aí eles falam da Marina. Dizem assim, olha, a Marina defende seleção para cargos públicos. No programa de governo da rede haverá um discurso contra o toma lá da cá e um plano para privilegiar os funcionários de carreira. Né? Evidentemente, a Marina não resolve o nó central da democracia brasileira, que é a questão da governabilidade. Ela, num partido que deve ter meia dúzia de deputados, nem isso, né? Acho que tem 2 deputados, um senador que é o... Nem sei se tem deputado, na verdade, acho que é um partido absolutamente nanico. Né? Tem deputado, tem o Molon na rede, tem o Randolph também, né? Ela vai querer fazer um governo, evidentemente, sem nenhuma coalizão, né? Sem nenhuma negociação com os partidos, e isso aí é a receita perfeita para ela não durar nem 6 meses no cargo. Né? E aí você tem aqui também a Folha lembrando que em 2003 o Bolsonaro parabenizou o grupo de extermínio por substituir a pena de morte no Brasil. O Bolsonaro é a expressão do fascismo, é a expressão da barbárie, e espanta que um personagem como esse tenha alguma possibilidade de disputar a eleição no país. Bom, ainda aqui na Folha de São Paulo, só destacando rapidamente aqui, que o doleiro Dario Messer, né,
que é chamado de doleiro dos doleiros, está negociando uma delação premiada, e com essa delação, né, ele estaria assustando aí figuras do High Society, principalmente do Rio de Janeiro. Vamos ver o que isso pode vir a trazer, né? A gente tem também aqui no estado uma notícia de que, apesar de todas as pressões da mídia golpista, dos sites de extrema-direita, a nota da coluna política diz que a Câmara deverá sim instalar a CPI da máfia dos delatores, né? E uma CPI que os jornais chamam equivocadamente de CPI da Lava Jato, né? Quando eles chamam de CPI da Lava Jato, evidentemente eles estão tentando distorcer o sentido da CPI para dizer que seria uma CPI contra a Operação Lava Jato, quando na verdade ela é uma CPI contra a corrupção supostamente existente dentro da Lava Jato. Eles se referem sobretudo, né, ela vai investigar sobretudo a venda de delações, as delações armadas, delações cruzadas que também têm sido armadas, né? Por exemplo, basta lembrar o caso da Gleisi Hoffmann, que foi processada, passou 4 anos aí de um intenso bombardeio a partir de delações aparentemente forjadas e mesmo cruzadas, né, porque era o mesmo advogado, Antônio Figueiredo Basto, que fez 2 delações usadas no processo contra a Gleisi. Lembrando que esse Figueiredo Basto foi acusado por 2 doleiros, né, de vender proteção, de cobrar $50 mil justamente para protegê-los, né? Então a gente viu hoje os jornais realmente praticamente sem notícia, muito fracos, muito frágeis, né? Então sem notícias, evidentemente, porque eles estão tentando ocultar da população o tema mais importante, que é o fator Lula, né? Aí você tem aqui algumas barbaridades, algumas excentricidades, né? Você tem aqui um assessor de Temer tentando explorar minério raro em terra indígena, né? Esse é o governo Temer, né? E aí você vai ver esse assessor do Temer que vai tentar explorar minério raro em terra indígena. O nome dele é Elton Ronald, que é filiado ao PSDB, mas assessor do Temer. Não faz a menor diferença essa coisa de PSDB, Temer, porque evidentemente o que a gente sempre fala é que o Temer ele representa o governo do PSDB, né, embora formalmente seja filiado ao PMDB. Sobre o PSDB, a gente tem aqui, olha, no estado de São Paulo, o PSDB está completando 30 anos de vida. 30 anos. E aí o estado de São Paulo faz a cobertura sobre a festa dos 30 anos do PSDB, né? 30 anos sem festa, segundo o jornal Estado de São Paulo. E o estado de São Paulo entrevista para comentar os 30 anos o José Serra e o Fernando Henrique Cardoso, né? Aí você vai ver aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas ao Serra. Nenhuma delas sobre os 23 milhões dele na Suíça, né, nas contas do Ronaldo César Coelho, que inclusive repatriou o dinheiro. Aliás, outro dia o Rocha Loures também saiu a notícia de que o homem da mala do Michel Temer tinha 5 milhões na Suíça e também repatriou o dinheiro. Então não tem nenhuma pergunta sobre as propinas do Serra, né? E aí uma pergunta sobre ética é muito engraçada, que ela fala assim, ó, e é engraçado que deixa eu ver se o repórter assina a matéria. Não vou detonar repórter, mas tudo bem. Aí a matéria, depois dos escândalos envolvendo lideranças como Aécio e Azeredo, o PSDB falhou em não fazer uma autocrítica. Tem que lembrar a jornalista que os escândalos atingiram também o próprio Serra, né? Obviamente o Serra também está no pacote, mas ele não é questionado sobre nada disso, né? Aí o Serra responde, a autocrítica deve fazer parte permanente da vida de qualquer partido. O PSDB, nesse sentido, não deve ser diferente. Nós fazemos pouco isso, deveríamos fazer mais. E aí ninguém pergunta, mas qual que é a sua autocrítica, Serra? É uma piada, né, a maneira como a imprensa trata os tucanos, né? E aí na entrevista do Fernando Henrique, a mesma coisa, como diz aqui o Marcos Moreira, né, o PSDB tem salvo-conduto para roubar, né? Aí o Fernando Henrique Cardoso é questionado, o que a prisão de Eduardo Azeredo significa para o PSDB? Ele fala, o Eduardo está sofrendo as consequências do que ocorre, o passado é julgado pela métrica do presente. Além do mais, há uma busca na mídia por uma equidistância. Assim como houve um mensalão do PT, fala-se de um mensalão do PSDB mineiro que não houve. O que houve sim foi Caixa 2, né? Que também está capitulado no código. E o Eduardo teria sido beneficiário eleitoral, né? Mas não é tudo farinha do mesmo saco.
vivemos tempos bicudos. Ninguém engole mais essa hipocrisia representada sobretudo pelo PSDB. Agradeço aqui ao Keiji Kanashiro, que está aqui participando do Superchat. Então, realmente é melancólica a comemoração dos 30 anos do PSDB, porque o PSDB hoje está no poder, o PSDB hoje governa o Brasil, o PSDB produziu o maior desemprego da história do país. A cachorrada aqui está complicada, né? Bom, desculpa. O PSDB produziu o maior desemprego da história do Brasil, o PSDB promove a entrega das riquezas nacionais e o PSDB, quando é questionado sobre a questão ética, é sempre como se não tivesse nenhuma conta a prestar a respeito de nada. O pessoal aqui tá me zoando com os cachorrinhos aqui. Bom, sobre essa questão da hipocrisia, eu vou mostrar para vocês uma manchete que a gente vai destacar daqui a pouco no 247, que é um desabafo do Chico Sá. O Chico Sá é um dos jornalistas mais influentes do Brasil e ontem de madrugada ele foi ao Twitter e postou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, perdão pelas palavras, mas são palavras dele, porque ele está expressando a indignação dele com o estado de coisas do Brasil. Ele fala, o vagabundo do FDP do Aécio Livre pelos ordinários do STF e o maior presidente da República do Brasil preso. Que injustiça, porra, né? São palavras do Chico Sá que eu acho que expressam o sentimento de milhões de brasileiros, né? É muito indigno a gente olhar a situação nacional quando a gente percebe, de um lado, a Carmen Lúcia tendo manobrado para que o Aécio preservasse o seu mandato e a Carmen Lúcia tendo manobrado também para que o Lula fosse preso ilegalmente e contra a Constituição Federal, segundo diz o próprio ministro Marco Aurélio Mello. Então, Chico Sá representa milhões e milhões e milhões de brasileiros. Sabe o Chico, como diz aqui a Isabel Luque, Sônia Mourão aqui está dizendo que ele é genial, a Ana Clara dizendo que o Chico Sá me representa, né? E as pessoas sempre quando se fala em Carmen Lúcia, né, já vem a imagem de Carmen Lúcifer, como diz aqui a Tatiana Pimenta, né? Quem julga o STF, pergunta o Clóvis. Exatamente, quem julga o STF, mas o clima está muito negativo e a gente vai falar disso, né? Antes de chegar ao quem julga o STF, eu queria só passar por essa notícia aqui da Folha de São Paulo, que a Mônica Bergamo entrevistou aquele ator, o Henrique Dias, que participou da série O Mecanismo, né? E fez o personagem do doleiro Alberto Youssef. Aqui o Henrique Dias faz uma espécie de autocrítica, um meia-culpa, em que ele fala o seguinte, no caso das minhas opiniões em relação à política, talvez tenha um paradoxo ali, mas eu não acho ruim, acho o paradoxo em alguns momentos bem-vindo, afirma o ator sobre o roteiro da obra. Todo mundo sabe que essa obra, O Mecanismo, foi feita às pressas, né? Ela tinha que coincidir com a prisão do Lula, era uma encomenda dos patrocinadores da prisão do Lula, que vem dos Estados Unidos, né? Porque não adianta simplesmente prender, é necessário prender, humilhar e fazer uma série na Netflix. Só que a série foi muito mal feita, teve péssima repercussão, a gente comentou muito aqui sobre como a obra era uma fraude histórica, absurda, né? E graças à repercussão negativa, agora o Henrique Dias, que é um bom ator, pela primeira vez se manifesta e fala que discorda do conceito político dessa obra, né? A Kátia está dizendo que os cachorros são lindos e estão protestando contra o PSDB. É verdade, eles estavam latindo aqui enquanto eu falava do Serra e do Fernando Henrique Cardoso falando em ética, o que é absolutamente incompatível, né? A Karina Portugal me pergunta, acho que ela vem de lá da Suíça, né? CHF, eu acho que é franco suíço. Não existem mais recursos? Nenhuma outra saída alternativa legal? Podem convidar um jurista para explicar o último ocorrido, assim como explicar alternativas jurídicas? Eu vou tentar resumir mais ou menos o que aconteceu, né? O Fachin botou em pauta o julgamento do dia 26 e a defesa do Lula pediu um efeito suspensivo, né? Então o que acontece? Quando o Supremo, quando o TRF4, às 7 horas da sexta-feira, né, tomou uma decisão referente a este recurso, o recurso do Lula ao Supremo, porque aí o TRF, acho, se não me engano, considerou a admissibilidade do recurso ao STJ,
né, numa manobra, o que aconteceu? O Supremo, né, o Fachin considerou prejudicado o recurso do Lula ao Supremo. Mas foi um jogo claramente combinado, né, entre o TRF, a vice-presidente do TRF4 e o Fachin, a tal ponto que eu vou chegar aqui a uma outra notícia, né, que é essa aqui, do Leonardo Boff, né, porque o Fachin, ele tinha muito respeito, né, dessa esquerda progressista, católica, muitos fizeram campanha por ele. Agora o Fachin está sendo absolutamente desmoralizado, né? Ele já foi chamado de verme pelo seu ex-melhor amigo, que era colega na Universidade Federal do Paraná, e agora é o Leonardo Boff, que também, se não me engano, conhecia o Fachin, né? Ele fala o seguinte, ele foi às redes sociais dizendo: as manobras articuladas entre Fachin do Supremo Tribunal Federal e os magistrados do TRF4 de Porto Alegre são uma manifesta manipulação que beira a imoralidade e a falta de senso de equidade para manter Lula refém de suas decisões, cujas provas até agora se mostraram pífias. Estamos indignados. Quando o Boff fala em equidade e o Fachin da mesma e o Chico Sá, da mesma maneira, também tinha falado da iniquidade, né, quando comparava a situação do Aécio e do Lula, o que está vindo à tona? Né? O Supremo, na verdade, está sendo o grande agente da injustiça no Brasil. A troco de quê? A mando de quem? Estão sendo chantageados? Essa é a grande questão que está sempre pairando no ar. Que segredo esconde o Edson Fachin para tomar decisões tão aberrantes, tão absurdas? Quem está chantageando o Edson Fachin? Do que ele tem medo? O que pode ser revelado sobre ele? Ou ele tem medo de um desastre de avião, como aconteceu com o Teori Zavascki, né? São questões que estão aí pendentes, pairando no ar, né? A Zoé Bastos fala: a prisão de Lula é ilegal, ou seja, Lula está sequestrado pelo judiciário brasileiro. Muita revolta com toda essa coisa inimaginável no Brasil. Zoé, você me deu o gancho para falar de uma outra notícia que a gente vai manchetar aqui. Bom, já falei do Chico Sá, né? Falei aqui agora do Leonardo Boff, estou até fechando, mas você me deu o gancho perfeito para falar aqui de um tweet que foi feito pela Roberta Luxinger, né? Olha o que ela escreveu: manter Lula preso enquanto o país agoniza por alguém que o coloque nos eixos é o mesmo que torturar todo um povo. Não é o Lula que está sendo torturado, é o povo brasileiro que está sendo torturado. Quem é o agente da tortura? Quem é o torturador? O torturador é o Poder Judiciário. Por quê? A gente pega duas pesquisas divulgadas nos últimos dias. Uma delas, do Datafolha, mostrou o seguinte: quem é a pessoa mais capacitada para tirar o Brasil do buraco? Luiz Inácio Lula da Silva. A outra pesquisa do Ipsos também mediu o seguinte ponto: quem tem a maior confiança e a menor desconfiança do povo brasileiro? O melhor indicador disparado é o do Lula, ou seja, o Lula representa a esperança do povo brasileiro. No entanto, o Poder Judiciário, na figura do Fachin e na figura da Carmen Lúcia, além do TRF4, evidentemente, da Justiça do Paraná, manobram, né, absurdamente para que o Lula seja mantido como preso político. Se o Judiciário está mantendo o Lula como preso político, quem está preso politicamente é o próprio povo brasileiro, que não está tendo o direito de expressar a sua vontade no processo eleitoral de 2018. Então é evidente que isso não pode ser considerado democracia e o Poder Judiciário se transformou no guardião do arbítrio, não no guardião da Constituição. O que o Judiciário hoje está protegendo é justamente o regime golpista. E aí a gente pergunta mais uma vez: a troco de quê? A Carmen Lúcia está sendo chantageada? Que segredos esconde a Carmen Lúcia? São questões que um dia a gente gostaria de ver respondidas, né? Deixa eu agradecer também o Paulo Colares aqui, que está participando do Superchat. Hoje tem muita gente, né? Zoé Bastos, o Paulo Colares, Adelina Menezes, o Marco Aurélio, né? Olha só, olha que interessante. Diz aqui o Marco Aurélio: se o Marco Aurélio diz que Lula está preso ilegalmente, caberia a ele monocraticamente julgar um HC parado no STF e colocar Lula em liberdade. Se ele não o faz, a sua declaração é meramente hipócrita, né? Aí, ô Marco, eu não entendo dos meandros disso, se ele poderia fazer monocraticamente ou não, né? Ou se ele também não teria a coragem de fazê-lo, ou se ele tem algum HC distribuído para ele, porque também tem toda essa questão dos sorteios lá internos, né?
Mas o Marco Aurélio, que é o tema principal, e aí eu vou trazer aqui uma nova entrevista do Marco Aurélio Melo, né? Ele já deu uma entrevista na TV portuguesa, que a gente mencionou ontem, que teve grande repercussão. Agora ele chegou e deu uma outra entrevista ao Jornal do Brasil. Ele falou com o Otávio Costa e falou exatamente o seguinte, olha, basicamente ele apontou o dedo e disse: quem é culpada pela prisão ilegal do Lula? A pessoa culpada é a Carmen Lúcia. Lula está preso por decisão monocrática da Carmen Lúcia, que manobrou o julgamento da questão da prisão em segunda instância, exatamente a mando da Rede Globo. A gente sabe disso, né? Mas vamos pegar aqui, olha. Então ele reitera, ele volta a dizer que a prisão é ilegal. Vou ler as aspas dele. A partir do momento em que sustento que prisão só após o trânsito em julgado, por consequência, toda prisão, não apenas a do ex-presidente Lula, mas toda prisão assodada, temporã, é inconstitucional, disse o Marco Aurélio Melo, né? Aí ele fala, por que a culpa é da Carmen Lúcia? A presidente está retendo esses processos, não designa data para julgar. Eu liberei as 2 declaratórias de inconstitucionalidade em dezembro do ano passado, reclamou Marco Aurélio. A presidente, muito poderosa, não designa dia e ficamos por isso mesmo. Cabe, evidentemente, à parte da ação provocar. Não sou o representante da parte para brigar com a presidente, pontuou. Não pode, aí ele fala, não pode uma única pessoa ficar pensando a dedo o que vai colocar ou não na pauta. O que a gente está descobrindo é o poder absolutamente desproporcional de uma pessoa que ocupa temporariamente a presidência do STF, como é o caso da Carmen Lúcia, e que tem o poder de pautar o que entra em julgamento ou não, né? O Marco Aurélio está fazendo referência às ações de constitucionalidade que demonstram, né, ou que pedem, né, que a Constituição seja devolvida e que a gente não tenha a prisão antes da segunda instância, a prisão assodada em segunda instância, né, antes do trânsito em julgado. O Marco Aurélio, ele comete um deslize nessa entrevista, ele volta a dizer que considera o Lula fora da eleição porque o Lula estaria condenado em segunda instância. Então o que o Supremo que está saindo absolutamente desmoralizado desse processo, o que o Supremo está propondo? Mais uma vez eles estão pedindo o seguinte: Lula, por favor, desista de disputar as eleições que a gente te solta. É mais ou menos que cada ministro sempre fala à sua maneira, né? Evidente que se o Lula já tivesse desistido, essa discussão nem estaria acontecendo. Mas o Lula não desiste porque ele sabe que ele não representa apenas a sua vontade, ele representa o desejo e a esperança de milhões de brasileiros, né? Obrigado, Luísa, pelo superchat. Deixa eu ver aqui quem está participando. Obrigado aqui também a Érica Conde. E muito obrigado aqui a Músicos Associados de Brasília. Tem esse perfil aqui que também está com a gente no superchat. Chegou bastante, né? Talvez eu não tenha conseguido ler todas as questões aqui. Olha que interessante o que diz aqui o Cláudio Luiz Alves Gonçalves, né? Essa frase é muito boa. O Brasil inaugurou uma nova forma de governo, a vermocracia. O Brasil agora é governado pelos vermes, né? Eu não sei se ele está se referindo aos ministros do Supremo ou ao Temer e Aécio que governam o Brasil. O Temer colocado na presidência pelo Aécio Neves, pelo PSDB, né? O Aécio governando lá escondido em casa, como naquela foto que foi feita pelo portal Metrópolis, dias atrás, quando houve um encontro secreto, né? E os ministros do Supremo que estão dando cobertura para o governo dos ladrões contra o povo brasileiro. Realmente é uma coisa inacreditável e inimaginável, né? A Heloísa Costa está dizendo: o PT esperou tanto por justiça desde o impeachment, mas era um golpe com o Supremo, com tudo, né? E a cada dia que passa, a gente se convence do golpe com o Supremo, com tudo. E aí, o que fazer, né? Evidentemente, o que fazer está sendo dito pelo Afrânio Silva Jardim, pelo Estopa. Eles não enxergam saída fora do levante popular. Deixa eu ver aqui se tinha algum outro assunto relevante para a gente comentar. Eu acho que o principal realmente é essa questão, né, dessa disputa interna, né? É o que está na nossa manchete agora. Marco Aurélio Melo culpa Carmen Lúcia por prisão ilegal de Lula, né? Então ele reitera a ilegalidade, aponta o dedo para Carmen Lúcia. A gente tem essa situação do Fachin tá apanhando de todo mundo, não tem mais, assim, o Fachin talvez não consiga
nem se olhar no espelho, né? Porque um cara que fez campanha, que pediu voto para a Glaze, para a MST, para isso, para aquilo, para ser ministro do Supremo, para fazer esse papelão, realmente eu não sei se esse cara consegue dormir com a consciência tranquila, né? É isso que a gente tem hoje governando o país, mas não há mal que dure para sempre, né? Bom, hoje a gente vai evidentemente, como a gente sempre faz nos fins de semana, reprisar alguns programas, né? A gente vai rodar novamente a entrevista da vereadora Sâmia Bonfim, que fala muito sobre o Dória, né? É importante que as pessoas se alertem a respeito do Dória. A Janaína está perguntando se o Fachin está com medo de avião, né? Se está com medo de ter o mesmo destino do Teori Zavascki, né? Vamos montar uma programação para o dia de hoje. Vamos ter também um programa às 6h30, né, na ponta esquerda, que vai comentar essa rodada da Copa do Mundo. O Estopa está vindo aqui hoje, eu vou estar com ele, vou encontrar com ele, talvez a gente almoce junto, quem sabe a gente tenta fazer alguma coisa. Eu vou conversar muito com o Estopa, fiquei muito empolgado com a inovação tecnológica que ele conseguiu, que é montar toda uma tecnologia de estúdio remota, né? A gente consegue fazer uma transmissão com mais qualidade, então a gente também está buscando soluções para melhorar aqui a nossa TV 247. Pessoal muito indignado com o Fachin, na linha do que está sendo dito aqui pelo Leonardo Boff, né? Muito indignado com o judiciário de maneira geral, como expressou o Chico Sá, e eu acho que essa desmoralização do judiciário é o preço que eles estão pagando justamente por manterem o Lula como preso político. Gente, eu agradeço a todo mundo que participa aqui dessas transmissões, também da nossa campanha de assinaturas solidárias, que é brasil247.com/apoio. Mas hoje eu não vou encerrar com o vídeo da campanha, não. Eu vou encerrar com o vídeo do Celso Amorim, né, em que ele fala porque o Lula é um instrumento de conciliação nacional, e de que não haverá conciliação sem Lula, né? A Mariângela está me pedindo para falar sobre protestos em relação ao Fachin, não tenho informação, então se vocês tiverem informação, vocês me mandem, eu falo aí nas próximas transmissões, né? Não sei se tem alguma coisa agendada relacionada ao Fachin. Obrigado a todos vocês, bom domingo, por favor escutem aqui as palavras do Celso Amorim. Abração. E o senhor acredita que o Lula será candidato? Como é que o senhor vê esse quadro? Olha, eu tenho confiança de que isso sim pode acontecer. Certeza no Brasil você não pode ter, né? Mas em lugar nenhum do mundo. Agora, eu vejo, digamos assim, que o que está ocorrendo no Brasil, não só no campo estritamente da política, as pessoas dão muita atenção à política de estrito senso, quem está fazendo aliança com quem. Eu não vou dizer que isso não é importante, mas você tem um substrato socioeconômico aí que é muito importante. Essa greve dos caminhoneiros botou o governo de joelhos, que eles ainda não sabem como vão resolver o problema todo, porque agora parece que o CAD está recusando a solução que foi dada e tal, é possível que ela reocorra. Eu achei que, acho que ela, digamos assim, foi expressão de uma convulsão social, ou pré-convulsão social, provocada em grande medida pela política econômica que gera desemprego, por uma política específica de preços, no caso da Petrobras, que tem a ver com a privatização também, que é desastrosa do ponto de vista não só do transporte, mas até da própria agricultura. Então há digamos, um estado de anomia, né? Um estado de anomia no país que pode fazer com que mude, inclusive, o conceito de muitos setores dentro do país. O que está pensando lá, como você diz, um império, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eles também não são muito a favor de golpe militar, não. Tenho a impressão Pega mal nos dias atuais, né? Pega mal, eles também não confiam plenamente, nunca sabe, né? De repente vai lá um general, como ocorreu, faz um discurso criticando o Tratado de Não Proliferação Nuclear, isso para eles é uma coisa muito importante. Enfim, não é, digamos assim, quer dizer, não é esse automatismo, entende? Então, aqui o que eu acho é que internamente pode sim haver necessidade, as pessoas percebam a necessidade de uma conciliação nacional. Conciliação, quando eu digo, não é homogeneidade, todo mundo, não, mas uma razoável conciliação entre as forças democráticas do país, e que existem, né? Não só na esquerda. Mas não tem conciliação sem Lula, né? Que não passe pelo Lula. Exatamente, não há conciliação sem Lula. E aí a percepção disso
pode até, na minha opinião, levar à libertação do Lula. Se vai levar até a possibilidade dele ser candidato, eu espero que sim. Eu espero que sim. Acho que seria o melhor para o Brasil. Agora, quem passar por ele, tem.